Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Nelson Nutini, que fez a seguinte pergunta. Fernando, como é que eu faço para armazenar madeira e chapa de MDF de compensado? Muito bem, Nelson. Nós vamos pegar essa questão aí e nós vamos quebrar em dois causos, dois tipos diferentes. Nós vamos falar de armazenar madeira primeiro e depois nós vamos falar de armazenar chapa. Então vamos começar pela madeira. No caso da madeira, a gente também vai quebrar a madeira em dois causos diferentes, tá? E o primeiro é o seguinte, você comprou a madeira e a madeira está úmida, a madeira está verde, tá? Para falar sobre isso, eu fiz aqui uma maquete especialmente para você entender como é que é esse parangolé. Então, está aqui a maquete, deixa eu desmontar ela aqui um pouquinho. Então, está aqui sua prancha. Você comprou a prancha e tal, digamos que na hora da compra você deu uma escorregada, não viu alguma mancha de fungo que tinha lá. Então você vai chegou lá onde você vai guardar, na sua casa, garagem, no trabalho, sei lá, você vai pegar a prancha e você vai escovar com escova de aço para remover aqueles fungos que eventualmente estão aqui. Porque o fungo, se tiver chance, ele vai embora, vai acabar com a sua madeira toda, tá? Então, remover os fungos, as pranchas estão lá limpinhas, o que você vai fazer? Como elas estão úmidas, dependendo da madeira, dependendo de onde ela vai estar armazenada e tal, se ela secar muito rapidamente, ela vai rachar, provavelmente começando pelas pontas, porque a troca de água nas pontas é muito mais rápida do que a troca de água no meio da prancha. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a tinta látex, essa tinta látex mesmo de pintar a parede, vai dar uma passadinha de tinta látex aqui, porque a madeira está úmida, e por cima da tinta látex você vai aplicar parafina derretida, né? Então derrete parafina, aplica até ela endurecer, tá? Deixa ela endurecer aqui. Ou então você pode dar seladora ou um verniz, se você tiver um verniz PU, melhor ainda, tá? Que ele vai selar, mas a madeira, ele vai reduzir a velocidade de troca de água aqui. E vai reduzir a chance de rachar, porque se rachar, rachou, não tem o que fazer. Mesmo que a madeira enche de novo e a rachadura feche, as fibras já se desprenderam ou então já foram rompidas. Não tem o que consertar, a não ser cortando fora, né? Então, pegou as pranchas, limpou, isolou aqui as duas pontas. Aí você vai fazer o que a gente chama de tabicar a madeira. Você vai pegar umas peças de madeira, eu fiz aqui com MDF para destacar a cor, para aparecer, mas você vai pegar peças de madeira que tem uma espessura de no mínimo 3 centímetros. A largura pode ser aí uns 3 centímetros, 4 centímetros, não tem problema. E você vai colocando uma distância entre os tabiques de 50 centímetros, você vai apoiar as pranchas e os tabiques alinhadinhos assim da forma como eu estou mostrando, ó, tá? Desse jeito aqui. Aí, montou a sua pilha, no final, na última prancha, você não vai deixar a prancha assim descoberta. Por quê? Porque aí o ar agindo aqui vai agir muito mais do que aqui no meio, onde ele tem mais dificuldade para passar, porque está mais fechado. Se deixar assim, a chance da prancha empenar é enorme. Então, você vai colocar mais tabique e você vai pegar, pode ser um pedaço de compensado, eu peguei aqui um MDF branco só para destacar, você pode pegar um pedaço de compensado, MDF, ou outra madeira, pode ser uma madeira vagabunda, não tem problema. Mas você vai cobrir só para que a condição de aeração nas superfícies das pranchas sejam iguais, tá? Importantíssimo, não colocar a madeira direto no chão, tá? Super importante. Por quê? Porque se tiver direto, úmido, em contato com o chão, vai estar escuro, vai estar frio, vai estar numa condição ótima para o fungo aparecer, tá? Então, precisa deixar todas as madeiras tomarem ar, tomarem luz do sol, né? Outra coisa importante, nada de deixar a madeira tomando sol direto, tá? Não pode. Coloca num lugar arejado que tenha luz, tá? Isso já é o suficiente. Tabica, cobre, vai ser beleza. Falamos de madeira úmida. Vamos falar agora de madeira seca e eu vou mostrar como é que você pode armazenar madeira seca. Vamos lá. Vamos lá, Nelson. Você já secou a sua madeira. A gente tem um vídeo aí no nosso canal mostrando como determinar se a madeira já está seca ou não, tá? Então a madeira está seca e tal, beleza. Você tem, se a madeira está seca, duas formas de armazená-la. A primeira é essa que eu vou mostrar aqui, ó. Você pode, agora que as pranchas estão secas, você pode empilhá-las diretamente uma sobre as outras.
A coisa que é importante neste caso é que elas estejam niveladas para que você não empene as pranchas, tá? Outra coisa importante também, aqui elas estão todas umas sobre as outras, mas elas estão com tabique em relação ao chão, tá? Não deixa a prancha ficar colada no chão, porque a chance de aparecimento de fungo é enorme, ok? Vou mostrar uma outra forma de armazenar madeira seca também. Vamos lá. Agora, Nelson, a segunda forma de você armazenar pranchas de madeira que já estiverem secas é essa aqui. Você simplesmente coloca as pranchas de pé, elas podem estar encostadas umas nas outras porque elas estão secas, tá? O único cuidado a ser tomado, né? Aliás, dois cuidados. Primeiro, que elas efetivamente estejam encostadas umas às outras para você ter uma escora para o material e o peso não fazer com que elas empenem. E o segundo, que você use o menor ângulo possível de inclinação para que não haja o risco de a prancha, qualquer que seja o motivo, cair, tá? Então, encostar bem uma na outra, tá? Cada prancha na sua companheira ali, a que está próxima, e usar um ângulo baixo de inclinação, pequeno ângulo de inclinação em relação à vertical, ok? Vamos agora falar de prancha. De placa. Nelson, agora a gente vai falar do armazenamento de placas, né? Sejam elas de MDF ou de compensado. Eu estou aqui sentado nessa pilha que mostra muito bem a forma de fazer isso. E de novo a gente tem duas formas. A primeira é essa aqui, simplesmente colocar no chão, chapado assim umas sobre as outras, né? Você vê que aqui embaixo eu tenho compensado, aqui em cima eu tenho MDF. Eu não tenho aqui uma grande área em balanço para eu não ter o empenamento da placa. E importantíssimo, olha lá no chão, né? De novo a gente tem tabique para manter o material longe do chão, para evitar a ocorrência de fungo, tá? O importante aqui, uma sobre a outra, tudo niveladinho, né? E com tabique em relação ao chão. Agora eu vou mostrar outra forma, que é a gente usar as placas, armazená-las colocadas de pé. Vamos lá ver isso. Nelson, eu estou com esse pedaço de compensado aqui, tá? Ele está apoiado no chão, apoiado no meu dedo aqui, não estou forçando nada. Olha a barriga maior que a minha que esse cara ganhou. Tá? Isso se deve ao quê? À ação do peso, tá? O peso faz com que o compensado seja flexionado e se deforme dessa forma. É isso que você tem que evitar quando você for fazer armazenamento de compensado ou MDF na vertical. Você vai usar o menor ângulo possível de inclinação e vai apoiar as chapas umas contra as outras da forma como está sendo mostrado aqui, ok? Então, fazendo isso, as chapas não vão ficar empenadas, né? E você vai ganhar espaço. Uma outra forma que eu já vi em algumas lojas aqui no Brasil e marcenarias fora daqui do Brasil, é você montar uma estrutura, colocar dessa forma, de pé, meio inclinado, mas perpendicular à parede. Qual a vantagem disso? Você gasta mais espaço, sem dúvida, mas para você tirar uma chapa no meio das outras fica mais fácil. Tá? Aqui, por exemplo, se eu tiver que pegar essa chapa, eu tenho que desmontar, ou essa aqui, né, pior ainda, tem que desmontar a pilha toda para pegar. Desse jeito que eu falei para você, você simplesmente joga as chapas para lá e para cá, quando elas estão dentro dessa estrutura, e aí você consegue retirar a chapa que você quer mais facilmente, ok? Se ficou alguma dúvida, Fernando Belchior Marcenaria Fina no YouTube ou no Facebook, ou então fernandoresponde@uol.com.br, e como eu sempre digo, vamos juntos?